Mas tudo bem, vamos começar. Estamos gravando a partir de então, só a aula também. Bom, enfim, normas da Corregedoria São Paulo. Eu estou começando agora e vou otimizar seu tempo para aquilo que realmente cai na prova. Vamos lá. Primeiro, você tem que saber as siglas. Não tem jeito. Por que não tem jeito? Porque eles vão te perguntar e eles vão te dar nestas siglas loucas. Veja só. DJE, SAGE, SAGE-PG e STI. STI não é informática, tá? Não é aquela da informática, aquela empresa, não. Mas, olha lá. DJE é o Diário de Justiça Eletrônico. SAJ, Sistema de Automação da Justiça. O SAGE-PG não é Praia Grande, mas é o Sistema de Automação da Justiça de primeiro grau. STI, Secretaria de Tecnologia da Informação do TJ São Paulo. Isto você tem que saber para começar o estudo. Professor, peraí. Então, fora todo aquele edital que tem com um montão de artigo, tem que saber esses detalhes. Estas siglas você terá que saber, nós vamos ver lá no fim, no último espaço das normas da Corregedoria, vou te apresentar alguns exercícios que caem essas siglas, que a VUNESP é uma banca desgraçada, e é mesmo, ela é mesmo, não tem o que discutir. Graças a Deus a CESP está morrendo, CESP vai morrer em breve. Aí fica a VUNESP para encher o saco, não tem o que fazer. Professor, e daí? E daí eles te perguntam com estas siglas malditas. E em 2017, mais ainda, eles vão usar o SAGE-PG. SAGE-PG, na parte de automação da justiça, da primeira instância, do primeiro grau. Mas eu vou te mostrar como é simples. É muita coisa, é verdade, é muita coisa. Mas você optou por este canal. Se você optou por este canal, é minha obrigação fazer o melhor por você. Agradeço a você que optou, porque olha lá, veja só, vamos voltar na tela. Aliás, desculpe, faltou dizer só um detalhe. Se você achar o som da aula bom, por favor, clique no gostei, mesmo depois. Professor, estou assistindo a reprise. Não tem erro, não. Você assiste a reprise, você dá um joinha se o som estiver bom, porque só tem eu aqui, não tem o que fazer, eu faço tudo. Professor, o som tá horrível. Dê um não joinha, dê um dislike. Professor, peraí, tem mais um detalhe, eu não gostei do que você falou, enfim, você falou alguma coisa aí que eu não sou a favor, pode dar o dislike sem problema nenhum. Eu meço a temperatura da aula nesse tipo de comentário, ok? Agora vamos lá, se você estava vendo ao vivo, aliás, se você está vendo ao vivo, a aula não acaba quando termina, você vai entender já já. Vamos para a tela. Veja só, agora eu vou começar o seu edital. Repito, o seu edital é tudo isso, mas está no capítulo 2, a primeira parte. Na segunda e terceira parte está o capítulo 3, quarta parte o capítulo 3, quinta parte o capítulo... Ou melhor, é isso mesmo, quinta parte capítulo 11 e sexta parte capítulo 11. É muita coisa, mas tem coisa simples aí. Vamos começar. Tomo 1, capítulo 2, seção 1, subseções 1 e 2, artigos 5º ao 18. Vamos a eles. Olha só, no artigo 5º, você vê aí na tela um montão de coisa. Mas vamos estudar por partes. Primeira parte, o caput do artigo. A função correicional consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários de primeira instância. Para aí, primeira parte. O que é a correição? Correição significa orientação,
Olha os verbos: orientação, reorganização. E olha o outro verbo: fiscalização dos órgãos e serviços judiciários de primeira instância. Esta é a parte mais importante do artigo. Isto você tem que saber. Você vai ter que saber que correição é orientar, é reorganizar e é fiscalizar o trabalho da primeira instância. Mas também é fiscalizar a polícia judiciária, fiscalizar os estabelecimentos prisionais e qualquer outro estabelecimento em relação aos quais, por imposição legal, esses deveres forem atribuídos ao Poder Judiciário. E agora a terceira, mas eu digo mais a segunda parte do artigo, está aí. E é importante o que? Quem é que faz a função correicional? Quem faz a correição? Quem faz a correição é o Corregedor-Geral de Justiça, ou como eles põem essa maldita sigla na sua prova, eles colocam o CGJ. Professor, CGJ está correto? Sim, está. É o Corregedor-Geral de Justiça. E, claro, nas atribuições eu tenho juízes de primeiro grau. E aí? E aí, vamos estudar um detalhe agora. Deixa eu trazer para mim. Ok, olha lá. Na primeira parte da aula, eu tenho que te dizer o que é a correição. Correição é fiscalizar, correição é orientar, correição é reorganizar todo o trabalho da primeira instância. E o que cai na prova que a gente vai ver lá na frente? Que a correição é quando acontece, por exemplo, lá na última semana de dezembro, lá em dezembro, normalmente na última ou na penúltima semana de dezembro, na penúltima semana de trabalho de dezembro, os caras vão matando na primeira instância. Para quê? Para ver o que foi feito durante o ano. E aí? E aí eu tenho que o Corregedor-Geral de Justiça e a sua equipe vão aos fóruns para analisar tudo isso. Você vai ver com calma, não é hora ainda de ver, mas agora você tem que saber que a correição é uma fiscalização. Correição é analisar, é fiscalizar, eu vou observar, eu vou verificar se o trabalho ali está sendo feito da melhor forma possível. Ah, professor, está tudo direitinho. Ok, aquela vara, aquela secretaria da vara, o cartório da vara, está de acordo, está tudo bem. E se não estiver, nós vamos ver mais para frente o que acontece. Aí, quem vai fazer dentro, aí é que vem o detalhe, dentro da vara, dentro ali do cartório da vara, da secretaria da vara, quem é que já faz essa correição diariamente? O juiz de primeiro grau, o juiz de primeira instância. O juiz de primeiro grau, qual é a obrigação dele? A obrigação dele é trabalhar, é claro, mas ele tem que fiscalizar todos os servidores. É a obrigação dele. Mas, professor, você falou que é exercida no Estado de São Paulo pelo Corregedor-Geral de Justiça e nos limites das atribuições pelos juízes de primeiro grau. Por quê? Porque quem é o titular da função correicional? Marque no material que o titular da função correicional, titular da correição, é o Corregedor-Geral de Justiça. Mas, no dia a dia, no cotidiano ou no odierno, eu já vi essa palavra, é uma palavra maldita, mas existe. O que é odierno? No dia a dia. Como é que eu escrevo odierno, professor? H-O-D-I-E-R-N-O, odierno. No odierno, no dia a dia, o que acontece? O juiz de primeiro grau está lá. O juiz é o responsável pela vara onde ele trabalha.
Ele é o titular, é ele que recebe o trabalho, é ele que dá o andamento e é ele que toma essa conta, ele tem essa atribuição no dia a dia. No fim do ano, vai o Corregedor-Geral de Justiça e a equipe dele para fazer a correição nas varas do fórum. Nós vamos ver isso com calma. Mas isso é a primeira parte. Vamos continuar. Olha lá, agora eu vou te apresentar o parágrafo 1º do artigo 5º. No desempenho da função correicional, poderão ser editadas ordens de serviço e demais atos administrativos de orientação e disciplina. Isto significa, na correição, eu tenho aqui um ato administrativo. A correição é um ato administrativo. Mas dentro deste ato, o juiz corregedor, o Corregedor-Geral de Justiça, ele pode dar ordem. Quando ele dá uma ordem de serviço, ele não vai despachar, cuidado com o verbo, ele vai editar. Ele vai editar uma ordem de serviço para que se faça o melhor, para que se corrijam os erros. E quando sancionarmos as infrações, após o procedimento administrativo disciplinar, sem prejuízo de apurações civis e criminais, eu tenho aqui a correição maior. Como assim a correição maior? Eu tenho a correição que serve para orientar e serve para disciplinar. Ótimo. Corrigir os erros. Olha lá, corrigidos os erros e sancionadas as infrações, após o PAD, eu tenho que ter o processo administrativo disciplinar quando há um erro. Você viu comigo em ética, se você foi meu aluno de ética, não para o TJ, é claro, mas você viu que há o processo administrativo disciplinar para ver se a pessoa de fato errou ou não. Terminou o procedimento administrativo disciplinar, e aí eu fui analisar depois se houve crime, se houve algum problema civil, se houve responsabilidade civil, se houve responsabilidade criminal. Acabei de verificar isso, vi que não houve nada disso, já teve o PAD, o funcionário já entrou no PAD, já se defendeu. Ótimo, então o corregedor só vai orientar e disciplinar. Não há o que corrigir porque ele não errou, porque eu falei que ele já saiu do procedimento administrativo disciplinar sem nenhum tipo de problema. Ótimo, por que eu disse tudo isso? Porque a correição vai editar uma ordem de serviço para corrigir. Correição vai servir para corrigir. Muito bem. Olha lá o parágrafo 2º. Este não se preocupe porque não cai na sua prova. Parágrafo 3º. Consultas sobre aplicação ou interpretação destas normas de serviço serão apreciadas pelo juiz corregedor permanente. Cuidado. Corregedor-geral de Justiça, ele tem a titularidade da correição. Ele é o titular da correição, é ele quem vai fazer a correição. Mas o juiz corregedor permanente é um dos membros da equipe do corregedor. E aí, para que se faça essa consulta de aplicação de uma norma, eu preciso que, a requerimento do interessado ou de ofício, se houver uma dúvida fundamentada, uma dúvida justificada, as decisões irão para a Corregedoria Geral de Justiça. Professor, eu não entendi. Olha o que vai cair na sua prova. Vamos lá. O que vai cair na sua prova é o seguinte.
eles vão te dizer o seguinte: o juiz corregedor permanente está no seu posto de corregedor, ele é juiz corregedor, e aí ele está lá fazendo a correição direitinho, ele é um dos componentes da equipe do corregedor, e aí ele tem uma dúvida, tá trabalhando, tá fazendo ali um caminho qualquer, enfim, e neste caminho o que acontece? Ele está fazendo ali a sua tarefa e ele tem uma dúvida, não sei o que aquele cara está fazendo, se isso é certo ou não é certo. Ele vai escrever, o juiz corregedor permanente vai escrever, vai fundamentar, isto é, ele tem que expor quais são os motivos ou por que motivos ele está com essa dúvida. Por que ele tem essa dúvida se o que aquele cara ali está fazendo é certo ou não é certo? Ele tem que expor. E esta dúvida vai ser levada ao Corregedor Geral de Justiça. Então, qual é a função do Corregedor Geral de Justiça? Fazer a correição anual e sanar dúvidas. Pode marcar, inclusive. O Corregedor Geral de Justiça, ele pratica a correição anual, ele vai fazer a correição tradicional anual, e como diz a VUNESP numa das suas questões, ela vai dizer que o corregedor, além de praticar esta correição anual, ele vai dirimir dúvidas dos juízes corregedores permanentes. Como assim dirimir? Dirimir, solucionar, resolver, porque a palavra do Corregedor Geral de Justiça faz lei. Cuidado com isso na sua prova, que cai, e cai muito e cai de verdade. A função do Corregedor Geral de Justiça é praticar a correição. Ele é o juiz corregedor, mas a função também que ele tem é dirimir dúvidas dos juízes corregedores permanentes. Ok? Vamos seguir. Na tela agora, de novo, veja só. Agora, artigo 6º. A função correicional será exercida em caráter permanente e mediante correições ordinárias ou extraordinárias e visitas correicionais. Cuidado! A função correicional, leia-se a correição. A correição, a vistoria, a fiscalização, ela vai ser feita permanentemente. Quem faz isto? Juiz de primeiro grau. Ele está lá sempre, juiz de primeiro grau tem que fazer. Correições ordinárias. Quem faz? Corregedor Geral de Justiça e a sua equipe. A equipe dos corregedores, do Corregedor Geral de Justiça, leia-se, os juízes corregedores vão fazer estas correições ordinárias ou extraordinárias. Extraordinárias é sem aviso, quando eu vou sem avisar. O juiz corregedor permanente ou o Corregedor Geral de Justiça pode passear e falar, vou dar uma olhadinha ali. E aí ele vai sem marcar nada, você já vai ver isso comigo. E as visitas correicionais. Visitas correicionais no sentido de verificar se está sendo realizado de acordo, se está tudo certinho, o funcionamento de alguma unidade. Vamos lá, vamos ver. Parágrafo 1º. A correição ordinária consiste na fiscalização prevista e efetivada, segundo estas normas e leis de organização judiciária. Isto é, uma correição prevista. Detalhe para uma coisa. Que coisa? Se você é advogado, morra você com a sua profissão. Por quê? Porque na prova eles não querem saber se você é ou não é. Todo mundo tem chance. Basta estudar. Ótimo. E daí? Na correição ordinária,
uma vez por ano, vai o corregedor e os da sua equipe fazer a correição nos fóruns. Mas, se você é advogado assim como eu, o que acontece? Você recebe um e-mail, seguramente, falo porque eu recebo, todo fim de ano. Aqui em São Paulo, todo fim de ano eu recebo um e-mail, mais ou menos no fim de novembro, 15, 20 de novembro, dizendo: olha, atenção advogado para as datas da correição parcial a serem feitas no Fórum A, no Fórum B, no Fórum C. Normalmente, onde você tem a sua inscrição da OAB, você tem um e-mail direcionado. Falo porque, por exemplo, eu tenho a minha inscrição aqui na OAB Santana, e aí eu recebo no Fórum de Santana, recebo um e-mail da OAB dizendo: olha, no dia tal a correição será na vara tal, no dia tal na vara tal. Nestes dias, se você tem algum problema de processo, professor, tem um processo que não anda, o que eu faço? No dia da correição do fim do ano, dá um pulinho lá no fórum. E aí você fala diretamente com o corregedor ou com alguém da equipe do corregedor e eles vão analisar. Pode isso, Arnaldo? Pode sim. Pode, sem problema nenhum. Falo porque eu já fiz isso, mas isso não importa. E aí o que você precisa saber? Função correicional ordinária. Correição ordinária. Uma vez por ano, no fim do ano, são marcadas datas onde o corregedor e sua equipe vão ao fórum. Ok. Agora veja só, deixa eu levar para a tela. Vamos lá, aqui. Olha uma outra questão bonita de prova. A correição extraordinária ou extraordinária, como você quiser chamar, consiste na fiscalização excepcional, realizada a qualquer momento e sem prévio anúncio, e pode ser geral de todo o fórum, parcial só de algumas varas ou só de alguns processos. Isso é possível, conforme a necessidade e a conveniência. Então, lembre de um detalhe: correição extraordinária ou extraordinária, ela é feita conforme necessidade e conveniência. Professor, então num belo dia eu estou lá trabalhando, pode aparecer o corregedor e fazer a correição, por exemplo, hoje, 17 de abril? Pode, sem problema nenhum. Mas, vamos lá. Tem ainda a visita correicional. A visita correicional é a fiscalização da regularidade de funcionamento de uma unidade. Ou para sanear no sentido de ajudar a resolver problemas de irregularidades das outras correições. Em uma correição passada, o titular, o juiz corregedor permanente, enfim, ele vai lá e faz a correição e acha alguns erros. Ele vai sem marcar no outro dia e vai tentar resolver aqueles erros. Pode, para tentar ajudar e arrumar e para dar a correta continuidade dos serviços praticados. Aí, deixa eu trazer para mim, porque aqui eu tenho outro pepino. Que pepino. Tem uma questão de prova que eles vão dizer que a correição extraordinária está combinada entre os juízes, juiz de primeiro grau, juiz corregedor permanente. É mentira, está errado, essa alternativa está errada, isso é deslavadamente uma idiotice, uma besteira. Por quê? Porque o juiz corregedor
permanente ou corregedor geral de justiça, eles vão a qualquer momento. Numa bela segunda-feira de manhã, acabou de abrir o fórum, 9 horas da manhã você está entrando no fórum para trabalhar, e aí, putz, acabei de sentar, olha a minha cara de cansaço, puxa, professor, eu não consigo nem abrir o olho. Quando você abre o olho, lá na porta da sua sala, da vara onde você trabalha, quem aparece? O corregedor geral de justiça. Ah, professor, então agora vamos trabalhar, vamos me arrumar, vamos lá, vamos fazer. Não, faça o que você tem que fazer. Trabalhe, princípio da eficiência. Ele vai lá para sanar alguma dúvida. Ele vai lá sem marcar nada, para fiscalizar, para ver se está tudo bem. Cuidado, o para ver se está tudo bem, além de ser uma correição extraordinária, é uma função de visita. A visita correicional muitas vezes se mistura com esta função correicional extraordinária. Por quê? Porque o juiz corregedor vai lá, quando ele está lá, ele vai ver o funcionamento. Puxa, tá funcionando bem, tá tudo certinho, tá tudo legal, não tá? Tá, putz, e aí? Tá tudo legal. Tem problema? Tem. O juiz corregedor permanente, numa visita que ele faça, uma visita correicional, numa correição parcial extraordinária, uma função correicional extraordinária, ele pode fazer as correções necessárias. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tudo isso, todas essas correições, todas estas visitas tem que ter uma ata, tem que ter um resumo, tem que ter algo mostrando. Dia tal, às tantas horas, estava aqui o juiz corregedor. E ele assina. Aí vem o detalhe. Vamos para a tela. Veja só o detalhe. Olha lá. O que eles te perguntam vem agora. Eu tenho esses 3 parágrafos que você já viu comigo, mas as atas das correições e as visitas serão encaminhadas à Corregedoria Geral de Justiça nos prazos que seguem, e marque porque isto despenca na sua prova. A correição ordinária precisa ser marcada, precisa ser documentada até 60 dias após a realização. Se é uma correição ordinária do fim do ano, lá em dezembro, vamos imaginar, dia 10 de dezembro foi feita a correição na vara onde você trabalha. 10 de janeiro, 10 de fevereiro. Até 10 de fevereiro eu tenho que mandar esta ata correicional para o Corregedor Geral de Justiça. Isto você tem que saber. A ata da correição extraordinária, ou melhor, da ata da correição ordinária em até 60 dias após realizada. Se for uma correição extraordinária ou visita correicional, você só tem 15 dias. Só 15 dias. Professor, peraí, porque aí agora vem uma pergunta que eu quero fazer para você, para ver se você me explica. E eu vou mandar você para o inferno, você já vai entender. Professor, você falou que na ata da correição ordinária tem que ser feito o registro em até 60 dias. Tem. Aí você fala, e a ata da correição extraordinária ou da visita correcional em 15, né? 15 dias. Professor, mas são 15 dias úteis ou corridos? E aí eu disse, eu vou te mandar para o inferno. Por quê? Porque eu falei, se foi feito 10 de dezembro, 10 de janeiro, 10 de fevereiro, portanto são dias corridos. São dias que não tem sexta, não tem sábado, não tem domingo, ou melhor, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. São dias corridos. 60 dias corridos da correição
ordinária, 15 dias da correição extraordinária. Por exemplo, hoje é dia 17 de abril, é isso, 17 de abril. Vamos imaginar que hoje foi feita uma correição extraordinária, uma visita correicional na vara onde você trabalha. Então vamos lá, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de abril, 1, 2. Dia 2 de maio, até o dia 2 de maio, eu tenho que registrar isto em ata. Por que eu fiz todos esses cálculos? Porque vamos dizer, cuidado agora. Vamos dizer que a ata correicional caia num dia de sábado, caia num dia de domingo, o último dia. Eu posso estender para o primeiro dia seguinte ou eu tenho que fazer um dia anterior? Como assim? Não entendi. O dia final caiu numa sexta-feira, ou melhor, num sábado. O dia final que eu tinha que registrar a ata é sábado, mas sábado eu não vou trabalhar. Sábado eu estou em casa, estou tranquilo, vou só segunda-feira. Segunda-feira já passaram-se os 15 dias. E aí? E aí você tem que fazer no dia anterior, isso não prorroga. Quem disse isso? Quem disse isso foi inclusive a VUNESP numa das questões. Se você tem, não está aqui o livro, eu vou mostrar nas próximas aulas, tem um livro antigo, mas tem, do TJ São Paulo, da editora Juspodium, que eles fizeram com todas as questões de provas anteriores, e enfim, e lá uma das questões dizia, se cai o dia final no sábado, que dia eu tenho que fazer? Na sexta-feira. Por favor, lembre disso. Não sei se os colegas professores de cursinho vão falar, mas isso já caiu. Uma vez, tudo bem, mas já caiu. Professor, onde eu acho esse livro? Estou procurando também. Eu tenho a versão antiga, estou procurando se eles vão fazer a nova. Eu mantenho vocês informados. Vamos voltar para a tela. 9 horas 55 minutos no ao vivo. Vamos lá. Agora, olha lá. Agora vou para o parágrafo 5º. A Corregedoria Geral de Justiça implementará gradativamente a correição virtual, com vistas ao controle permanente das atividades subordinadas à sua disciplina. Cuidado! A Corregedoria Geral de Justiça ainda vai implementar a correição virtual. Hoje em dia, a correição ainda é presencial. Por conta do PJE, Processo Judicial Eletrônico, é óbvio que a correição será uma correição virtual com o passar do tempo. É óbvio, isso se está na cara. Mas, professor, peraí. Na prova, o que eles me perguntam? Na prova, eles vão dizer que a Corregedoria Geral de Justiça já implantou a correição. Já está implantada. Está errado. Ela vai implantar com calma, gradativamente. Não há um prazo final. Ótimo. Artigo 7º. A corregedoria permanente será exercida pelo juiz a que a normatividade correcional cometer tal atribuição. Já vamos falar disso de uma vez só. Parágrafo 1º. O Corregedor-Geral de Justiça, com aprovação do Conselho Superior da Magistratura, poderá, por motivo de interesse público ou conveniência da administração, alterar a designação do corregedor permanente. Parágrafo 2º. Se não houver alteração no início do ano judiciário, prevalecerão as designações do ano anterior. Agora vamos por partes. Eu vou deixar na tela, deixa eu fazer assim,
isto, que aí eu estou na tela e o material também estará aí na sua tela. Veja só, você vê aí na tela que a corregedoria permanente será exercida pelo juiz a que a normatividade correicional cometer tal atribuição. Corregedoria permanente são duas espécies. A primeira delas, eu tenho o juiz corregedor permanente, que vai tratar de fazer a correição sempre, e eu tenho o juiz de primeiro grau, e é esse que tem a função principal desta normatividade correicional. Por quê? Porque, já falei, vou repetir, o juiz ele tem por obrigação trabalhar na vara ali. E ele tem que verificar os escreventes e os analistas técnicos judiciários e os escreventes técnicos judiciários da sua vara para ver se está tudo em ordem. Está tudo trabalhando bem, está tudo certinho. Ele vai fazer essa correição permanente, em primeiro lugar também. Mas eu tenho juiz corregedor permanente que faz parte da equipe do Corregedor-Geral de Justiça. Verdade. Mas, cuidado aí, o juiz corregedor permanente pode ter a designação, isto é, a sua função alterada. Como assim? Ele, por exemplo, todo ano ele faz a correição da primeira, segunda e terceira vara cíveis. Tá bom, e daí? Aí, de repente, do nada ele olha e fala, putz, cansei, não tô afim, não quero fazer mais isso aí. Ele não adianta porque ele sozinho não faz nada. Mas o Corregedor-Geral de Justiça, por interesse público ou por conveniência da administração, como você vê aí, o que você vê? Pode acabar mudando mudando a designação do corregedor permanente, isto é, posso alterar ou a qualidade do corregedor, isto é, posso pegar Corregedor-Geral de Justiça, posso pegar um juiz corregedor diferente, posso alterar, ou posso alterar a competência jurisdicional daquele cara. Como? Através da aprovação do OK do Conselho Superior da Magistratura, ou, como eles vão colocar na sua prova, do CSM. Ok. Aí vem o detalhe. Se no começo do ano judiciário, leia-se, no primeiro dia. Qual é o primeiro dia do ano judiciário? 1º de janeiro? Não. No dia 7 de janeiro. Normalmente é dia 7, depois do dia de Reis. Aí vem todo mundo, vamos começar a trabalhar. No início do ano judiciário não houve alteração nenhuma de nenhum juiz corregedor, nem das datas de correição, se bem que data de correição é marcada no fim, mas agora não houve alteração de nenhum juiz competente, nenhum juiz corregedor permanente vai ser mudado. Ninguém falou nada. Não vai mudar. Sigo a mesma designação do ano anterior. Por exemplo, agora em 2017, quando começou o ano, se não houve mudança nos juízes, se os juízes não mudaram, por exemplo, o juiz corregedor permanente não mudou de posição, enfim, daqui para lá ou de lá para cá, ou de competência, vai fazer da outra vara, tal, sei lá, não vai mudar. Vai ser feito assim o ano inteiro. Ótimo. E aí eu tenho o artigo 8º. O artigo 8º, veja só, ele diz o seguinte: o juiz corregedor permanente efetuará, atenção, uma vez por ano, de preferência em dezembro, a correição ordinária em todas as serventias, repartições e demais estabelecimentos sujeitos à sua fiscalização correicional. Foi o que eu tinha te dito e é o que cai na prova. Eu tenho o Corregedor-Geral de Justiça e a sua equipe. E aí, a equipe desse Corregedor-Geral de Justiça, os juízes corregedores permanentes, farão
a função correicional ordinária uma vez por ano. E cuidado, preferência, grife, preferência no mês de dezembro. Professor, é no mês de dezembro. A prática, ou como diz na prova, a praxis forense, praxis, P-R-A-X-I-S, praxis jurídica, diz que é em dezembro. Então a gente já sabe, já fala dezembro. Mas na prova, a correição anual, ela é preferencialmente em dezembro. Pode ser em abril? Pode. Pode ser em agosto? Pode. É preferencialmente em dezembro e precisa ser registrada no livro próprio. Existe um livro de correições que marcarão ali as datas das correições. Por exemplo, 17 de abril, correição ordinária. Mas para a correição ordinária, veja um detalhe. Parágrafo 1º. A correição ordinária, ela é anunciada por edital, afixado no átrio do fórum e publicado no Diário da Justiça eletrônico. Por isso que nós, advogados, recebemos por e-mail as datas da correição muito antes, com pelo menos 15 dias de antecedência. Correição ordinária. Marque, se você está fazendo um caderno, marque agora o seguinte: a correição ordinária deve ser anunciada com pelo menos 15 dias de antecedência. Inclusive, deve ser publicada no Diário de Justiça eletrônico. Marque, isto fará a diferença. Marque. Mas também vai ser comunicada à OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, da respectiva subseção. Por isso que eu te disse, eu, por exemplo, sou inscrito aqui no Fórum de Santana, eu recebo um e-mail todo ano dizendo quais são as datas das correições aqui no Fórum de Santana. Por quê? Porque além de estar no DJE, Diário de Justiça Eletrônico, além de ser afixado no fórum, no átrio do fórum, o que é o átrio do fórum? É lá na frente, lá no vamos dizer assim, no pátio de entrada do fórum. Além disso, tem que ser avisado com 15 dias de antecedência e a OAB recebe esse papel também avisando as datas que tem desta correição ordinária. Aí, vamos, detalhe, parágrafo 2º, não se prenda a ele, porque não costuma cair. Vamos ao artigo 9º. Aliás, detalhe, eu estou dizendo não costuma cair, mas eu digo, por favor, leia tudo e pode se basear na minha aula, que é certeza que você vai tirar nota tranquilo. Em até 30 dias depois de assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo, artigo 9º, o juiz fará visita correicional às unidades sob sua corregedoria, com o intuito de constatar a regularidade dos serviços, observado o modelo disponibilizado. Detalhe. Aqui, onde eu vou fechar a aula de hoje, porque vai demorar um pouquinho, você vai entender. Eu tenho o seguinte: o juiz corregedor permanente. Aí o juiz corregedor permanente assume a função. Hoje, 17 de abril, ele tem até 30 dias, até 17 de maio, para fazer a corregedoria, para passar o ano em todos os lugares onde ele vai ter a competência, leia-se, em todas as varas daquele fórum, enfim, onde ele tiver competência, ele terá que passar por lá e terá que fazer uma visita correicional. Não tem data definida, não tem hora definida, tem prazo. Ele assumiu o cargo hoje. 17 de abril, ele se tornou juiz corregedor permanente. Ele tem até 17 de maio para fazer esta correição. Aí vem a pergunta tradicional de
prova, meu Deus, qual? O cara entra como juiz corregedor permanente em novembro. Putz. Aí o que acontece? Lembra? Preferencialmente em dezembro, vou voltar preferencialmente em dezembro, tá aqui, ó, artigo 8º, preferencialmente em dezembro tem a correição ordinária. Professor, ele entrou 17 de novembro, olha lá, ele tem até 30 dias, então, como já vai dar dezembro, ele não precisa fazer uma visita correicional. Essa pergunta cai em toda a prova. Qual? O cara toma posse, o juiz corregedor permanente toma posse em novembro. Beleza. Em novembro ele tomou posse. E até dezembro ele tem que fazer a visita. Tem. Tá aí na lei, em até 30 dias, tá aí em azul. Em até 30 dias depois de assumir a corregedoria permanente, em caráter definitivo, ele tem que fazer a visita correicional. Mas é dezembro, professor, tem a visita correicional, ou melhor, tem a correição ordinária. Verdade, tem a correição ordinária. Então, vale a correição ordinária. Ela prescinde da visita correicional. Como é que eu sei isso? Tá aí, ó, no parágrafo 2º. Já pulei o primeiro, já eu volto nele. Se o juiz assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo a partir do mês de novembro, a correição geral ordinária prescindirá da visita correicional. Então vem antes e não precisa fazer a visita correicional. Ele já vai fazer a correição geral ordinária. Parágrafo 1º. A visita correicional independe de edital. Você já viu comigo, a visita correicional não depende de edital, a visita correicional não depende de nada, velho. De nada. Ele simplesmente vai avaliar, averiguar, corrigir, enfim. Só que vai ser lançado sucintamente um termo no livro de visitas e correições. Tenho que marcar que houve uma visita correicional no dia tal às tantas horas. Só. Dia 17 de abril, 14 horas, visita correicional, juiz tal. Pronto. E ele assina, acabou. No qual também constarão as determinações que o juiz corregedor permanente eventualmente fizer no momento. Isto é, dentro deste termo que eu vou lançar ali, este termo vai dizer data e hora, e se de repente teve algum tipo de papo, sei lá, de alguma correção mesmo, de corrigir, se houve algum tipo de ordem, algum tipo de determinação do juiz corregedor que esteve lá fazendo a visita, eu marco isto também no mesmo laudo do livro de visitas, de maneira sucinta. Dia 17 de abril, 14 horas, juiz corregedor, visita correicional, OBS, arrumar o processo tal. Acabou, pronto, tá feito, ok? Que horas temos? Já 1 hora de aula. Jesus, como passa o tempo. Minha gente, eu vou pôr um ponto final aqui na aula de hoje. Para você do ao vivo, você espera um instantinho. Para você do gravado, se você gostou, dê seu ok. Não gostou, dê o seu não gostei, não tem problema. Eu preciso saber. Me avise o que foi que você não gostou. E a gente se vê na próxima aula. Ok? Se você está no ao vivo, espera um pouquinho que eu já venho. Se não, obrigado e até a próxima.